Só Flamengo. Beleza. Vamos lá, então, gente. Vocês estão vendo a aula? Vê se vocês estão vendo somente a aula. Sim. Sim. Então, vamos lá, gente. Boa noite. Antes da gente dar início à aula, eu vou deixar o recadinho que eu sempre gosto de lembrar vocês, que hoje, a partir das 22 horas, vai estar disponível a nossa segunda questão avaliativa, que é uma questão que contempla o conteúdo dessa semana. Então, toda a parte de princípio aditivo e multiplicativo e permutação simples e circular, que é o conteúdo que a gente vai falar hoje, tá? Então, vocês têm uma semana para entregar, tá? Para fazer e entregar. Lembrando, a entrega é na próxima quinta-feira, até meia-noite. Tiver um delayzinho, um atraso de 5, 10 minutos, estou aceitando. Passou disso, eu não aceito, tá? Então, automaticamente, o Classroom me avisa que foi entregue com atraso, eu vejo o atraso, e já automaticamente ele vai dar a nota 0, tá? Então, só para lembrar isso. Teve algum problema, não conseguiu colocar lá, manda foto por e-mail, pede para o colega, por WhatsApp, para enviar para mim por e-mail. Dá um jeito, mesmo que não, se não mandar pela plataforma, tenta mandar de outra forma. Assim eu aceito, não tem problema. Ok? Então, só para deixar gravado para as pessoas que não estão me assistindo de forma síncrona. Então, vamos dar continuidade ao conteúdo, e hoje a gente vai falar no princípio aditivo e multiplicativo, mas agora a gente vai começar a tratar os casos, né? Então, a gente já viu que o objetivo de trabalhar com a técnica de contagem é exatamente, está todo associado ao princípio aditivo e multiplicativo, porém, a gente tem alguns problemas em que a gente consegue trabalhar de forma separada, né? E quando a gente fala de princípio aditivo e multiplicativo, é porque eu não estou mais preocupada em enumerar explicitamente os elementos, né? Como eu fiz lá quando a gente falou de conjuntos, tá? Qual é a importância? Bem, a importância é que a análise combinatória, que são exatamente as permutações, os arranjos e as combinações, eles aparecem em problemas de modelagem, tá? Que estão inseridas na área da computação. Então, quando a gente fala de probabilidade, quando a gente fala de teoria de grafos, quando a gente fala na análise de algoritmos em especial, né? Porque quando vocês vocês com certeza estão aprendendo aí a programar, vocês vão aprender a programar, ou seja, vocês vão aprender a linguagem, né? Mas dentro embutido nessa linguagem que vocês aprendem, vocês estão aprendendo também o que nós chamamos de algoritmo, que é o passo a passo do programa, né? Na verdade, o programa, ele é um compilador, ele é a transformação da nossa linguagem verbal, né, para que o computador entenda, né? Então, exatamente o que você faz. Você faz o passo a passo, ou seja, você faz o algoritmo, só que o computador não entende isso que você faz, esse passo a passo. Então, você passa para a linguagem do computador utilizando um compilador, né? E aí, onde entra aí a aplicação, né, do princípio aditivo multiplicativo? Na verdade, não entra na programação em si, mas entra quando você começa, a partir do momento que você começa a resolver os problemas, né?
e você começa a perceber que o seu programa ele está rodando de forma mais demorada que a do colega, e o do colega está respondendo muito mais rápido que o seu, e está dando a resposta de forma eficiente, assim como o seu, você começa a entender o meu algoritmo. E aí, para otimizar o meu algoritmo, é o que nós falamos de analisar a complexidade dele. Então, você começa a observar que o seu programa tem um número de passos, roda um número de passos maior que o do colega. E aí, quando você vai para uma empresa, a empresa trabalha com agilidade, trabalha com otimizar o tempo. E otimizar o tempo é exatamente você entregar para ele um resultado que seja eficiente, ou seja, te dar a resposta correta, mas também que seja eficaz no tempo, né? Então, a gente tem esses dois parâmetros aí quando a gente programa. E aí isso está inserido no tempo, que é exatamente utilizar também os princípios aditivo e multiplicativo, que é a contagem do tempo. Então, aí, exemplos de onde você encontra, né, a análise combinatória. Em algoritmos randômicos, em algoritmos probabilísticos, que são algoritmos que não, na verdade, eles não te dão a resposta exata, né? O que seria isso? Nem sempre ele te dá a resposta correta, mas você sabe o que existe uma probabilidade dele te dar a resposta correta. Então, são os algoritmos que nós chamamos de randômicos. Nós temos os algoritmos que são exatos, então, para qualquer entrada do problema, ele sempre vai te retornar o correto. Armazenamento de informações em banco de dados nos computadores também utiliza disso, e análise do comportamento de um algoritmo através da contagem das suas operações, que foi o que eu acabei de falar sobre quando eu falo de complexidade de um algoritmo. Então, aqui, alguns exemplos, né? Não são todos, mas se a gente for fazer uma busca, a gente vê que tem muita utilidade. Alguém fez uma pergunta aí, acho que no chat, mas eu não consigo ver. Se alguém puder falar para mim o que foi perguntado, eu respondo. Sim ou não? Alguém levantou a mão. Pergunta acho que levantaram a mão. Pergunta. Pode perguntar. Quem foi que levantou a mão? Apareceu aqui, mas sumiu. Tem que ver na câmera. Leandro? Deixa eu ver aqui. Eu tô vendo aqui o Luz Natal com a mão levantada. Então... Digita no chat aí, Luz. Calma aí. Eu tive que sair para poder... É só clica em pessoas que aparece. Devo ter clicado sem querer. Tá, ok. Então, beleza. Foi Luiz mesmo. Ok. Então, beleza. Então, vamos dar início. O primeiro exemplo é o seguinte: eu comprei 3 canetas de distintas cores, azul, verde e branca, para dar de presente a 3 amigos, João, Rita e Luísa. Comprei mais uma caneta de cor preta, pois tinha esquecido o Gabriel. Em cada caso, de quantas maneiras diferentes eu posso distribuí-las? Bem, a primeira, então, eu comprei 3 canetas e quero distribuir para 3 amigos. Quantas maneiras diferentes nós temos? Alguém se propõe a responder? Seis maneiras? 3. Por quê? Porque você pode dar a primeira 3 vezes, a segunda 2, e a terceira como se fosse botar na última aula que a gente fez exemplo. Acho que eu não vou lembrar de explicação. Porque assim, não tem reposição. Você tem 3 canetas para 3 pessoas. Então, para a primeira pessoa, você tem 3 opções, para a segunda, 2 opções, e para a última só tem uma opção. Então, isso aí, valeu, Matheus. É só multiplicar isso aí. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Perfeito. 6 possibilidades. Perfeito. É exatamente isso. De uma forma ilustrada, para entender, é o seguinte: eu tenho João, Rita e Luísa,
E quando eu for dar a caneta para João, eu tenho, para cada possibilidade de caneta para o João, eu tenho 2 possibilidades para a Rita e a que sobra para a Luísa, certo? Então, se eu atribuo azul para João, eu só tenho verde e branca para Rita. E se eu dou a verde para a Rita, eu só tenho a branca para dar para a Luísa e vice-versa. Então, se eu fizer isso de forma distributiva, eu tenho 3 possibilidades de escolha para João. Uma vez que eu tenho 3 possibilidades de escolha para João, a Rita eu já não tenho mais 3 possibilidades, porque uma ficou com o João, certo? E uma vez que a Rita ficou com uma caneta, eu só vou ter uma possibilidade para a Luísa. Na verdade, acaba sendo a utilização, ou seja, do princípio multiplicativo. Então, eu tenho 3 possibilidades para João, 2 para Rita e uma para Luísa. Como uma depende da outra, ou seja, está uma atrelada à outra, eu utilizo do princípio multiplicativo. Agora, se eu aumento a quantidade, ou seja, se eu coloco uma pessoa a mais, como que vai funcionar? 4, 3, 2, 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Por quê? Porque, na verdade, agora eu inseri uma nova caneta e a caneta é de uma outra cor, certo? Então, eu também tenho a mesma ideia. Então, eu tenho 4 possibilidades para João. Como o João fica com uma, eu tenho 3 possibilidades para Rita. Uma vez que Rita fica com uma, eu tenho 2 possibilidades para Luísa. E o Gabriel fica com a que sobra, certo? Então, eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Até aí, ok? Sim? Ok. Tranquilo, professor. Então, na verdade, a gente observa o quê? É exatamente o princípio multiplicativo. Porém, tem uma diferença no geral do princípio multiplicativo. Alguém consegue ver alguma diferença ou não? Sim ou não? Ninguém respondeu não. Bem, então nós vamos responder essa pergunta. Ver o porquê que a gente está falando de permutação, né, que é o nome que a gente vai dar. Por que a gente está trabalhando nesse assunto se a gente já viu anteriormente? Na verdade, anteriormente a gente viu de forma geral. Aqui tem uma especificidade. E nós vamos ver qual é. Mas, para isso, eu preciso falar do que vem a ser um fatorial. O que é fatorial de um número? Fatorial de um número natural n, ele é denotado por n exclamação, né? E ele é exatamente o produto dos n primeiros números naturais, tá? Então, o n fatorial é exatamente igual a n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, até 1, certo? Então, 3 fatorial nada mais é que 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Se eu tiver 8 fatorial, é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E isso vai ser útil para a gente, porque é quando a gente trabalhar com números muito grandes, em que a gente tem que fazer a multiplicação até o primeiro elemento, o primeiro natural, isso vai nos facilitar um tempo, certo? E aí, por convenção, 0 fatorial acaba sendo igual a 1, tá? Convencionou-se 0 fatorial igual a 1, porque quando a gente precisar que a gente tiver 3 menos 3 fatorial, vai me dar 0 fatorial, e isso é igual a 1, ok? E aí, eu vou para o segundo exemplo, para ver se vocês conseguem entender por que a gente está falando exatamente de um assunto novo relacionado ao princípio multiplicativo.
Quantos números distintos de 5 algarismos podem se formar com os dígitos 3, 5, 7, 8 e 9? Alguém sabe responder? Aí, no caso, seria o 5 fatorial, né? 5 fatorial. Por quê? Que haveria a cada, vamos dizer assim, rodada, a cada algarismo distinto, ia meio que diminuindo as possibilidades de número. Então, tem que fazer 5 primeiro, aí para o 7 vai ter 3, né? E assim por diante até chegar no 1. Também vai decompondo aí. Exatamente. Na verdade, aqui está faltando até uma informação, né? Porque aqui é quantos números distintos de 5 algarismos distintos. Porque quando eu não falo algarismos distintos, esses algarismos podem se repetir. Na verdade, está faltando a informação aí de que os algarismos são distintos, tá? E é exatamente essa a ideia. Por quê? Porque a gente tem que os números de 5 algarismos têm 5 posições. Para a primeira posição, como não há restrição nenhuma, eu tenho 5 possibilidades de escolha. Ou seja, eu tenho 3, o 5, 7, o 8, o 9. Como os algarismos são distintos, a segunda posição já não pode ter mais o elemento que foi escolhido para a posição 1. Então, eu tenho apenas 4 possibilidades. Uma vez que eu escolhi um elemento para a posição 2, eu não posso mais escolher esse elemento para a posição 3, nem o elemento escolhido da posição 1, nem o da posição 2. E aí eu fico com 3 possibilidades, e assim sucessivamente, chegando à conclusão de que eu tenho 5 possibilidades para a posição 1, 4 para a posição 2, 3 para a posição 3, 2 para a posição 1 e 1 para a posição 5. Como um depende do outro, eu acabo tendo 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é exatamente o 5 fatorial que o colega falou. Compreende? Sim? Sim, sim. E aí eu pergunto para vocês, mais uma vez, vimos o exemplo 1, vimos o exemplo 2. O que tem de semelhante, o que vocês conseguem enxergar de semelhante nesses exemplos? Conseguem ver algo? Conseguem? Não pode repetir, né? Não há repetição de Oi? números, né? Oi? Uhum. Não há repetição nas posições? Não há repetição nas posições, perfeito. O que mais? A questão lá do produtório, né? Talvez a multiplicação entre eles. A multiplicação entre eles? Não entendo o que seria a multiplicação entre eles. O princípio multiplicativo? Um depender do outro, é isso? Tem essa relação também que é a mesma, né? Praticamente. Ok, mas isso aí é exatamente o princípio multiplicativo lá. Ok. Só que, ó, o colega falou agora que uma coisa que difere do princípio multiplicativo geral é que os elementos não podem se repetir. Lá no princípio multiplicativo não tem essa restrição. Os elementos podem se repetir ou não. Então, aqui a gente já consegue ver uma diferença. Aqui a gente já sabe que os elementos não podem se repetir. Beleza. O que mais? Tem mais alguma... Tem mais algo para... Que a ordem não importa? A ordem não importa? A ordem não importa? Tem certeza que não importa? Importa, a ordem importa aí sim. Se eu trocar o 5 pelo 7 aqui, eu vou ter um número novo. Não, para chegar no número sim, mas não para fazer o cálculo. Por exemplo, ele não pede que seja em uma ordem específica, você pegar valores em uma ordem específica. Não, importa sim, porque quando você está botando posição, a posição importa. Se eu trocar a posição 2 pela posição 1, eu estou trocando o número. Uhum. Eu não troco a ideia, ou seja, eu posso começar da posição 5 para chegar à posição 1, ok. Mas eu não posso trocar a posição 5 pela posição 1.
porque eu estou trocando o elemento. Certo? Mas alguém consegue ver mais alguma coisa? A gente vai dar continuidade, se não tiver visto. Termina necessariamente em 1, sempre termina em 1, fatorial. E essa observação de sempre terminar em 1, ela se dá por quê? Por que sempre termina no 1? Porque as outras possibilidades já foram utilizadas? Mais ou menos. Também, mas por que você chegou a 1? Por que eu não parei no 3? Por que eu não poderia ter parado no 3? Porque são 5 algarismos. Porque são 5 algarismos e quantos elementos para distribuir? 5 também. Ah, então tá aí. Então aí existe a diferença, tá aí a diferença. Você começa a ver que você tem 5 possibilidades, ou seja, você tem 5 posições para colocar 5 elementos que são dados. E esses elementos são distintos, ou seja, são diferentes, não se repetem. Então, aí a gente consegue definir o que realmente é uma permutação. Então, quais são as características dos exemplos? Os elementos são diferentes, todos os elementos são diferentes. A cada troca de posição, ele me gera uma nova possibilidade. Então, aí, ou seja, existe uma ordenação. Então, ao trocar o elemento de posição, eu tenho uma nova possibilidade. Então, importa a ordem e a gente utiliza do princípio aditivo multiplicativo, tá? E o que faltou dizer aí é que o número de elementos dado é igual ao número de elementos da posicional. Então, é o que nós definimos de permutação. Então, se eu tenho N objetos distintos, A1, A2, AN, o que é uma permutação simples? É uma ordenação desses elementos. Na verdade, é quando eu pego, por exemplo, bolinhas, 100 bolinhas e coloco tudo dentro de uma sacolinha. Por exemplo, misturo ela e coloco ela lá eu coloco ela numa mesa, toda lá ordenadinha. Eu vou ter um número. Se eu trocar uma bolinha de ordem com a outra, eu estou fazendo uma permutação simples, certo? Por quê? Porque todos os elementos são diferentes, vai de 1 a 100, por exemplo, e quando eu troco, eu estou tendo um novo número, eu estou tendo uma nova ordenação. Então, é isso que significa uma permutação simples. Então, quando eu tenho os dígitos 3, 5, 7, 8, 9 e pego o número 87.539, isso é uma permutação simples desses 5 elementos. Por quê? Porque eu utilizei 5 elementos. Ah, mas se eu fizesse 8.753, professora, não tivesse o 9, não seria uma permutação simples. A permutação simples, ela é dada pela permutação, ou seja, pela ordenação de todos os elementos dados. E ela é simples justamente porque os elementos são distintos. Certo? Certo? Entendido? Certo. Beleza. E aí, qual é o problema? Na verdade, eu não quero apenas uma permutação simples, eu quero encontrar o número de todas as permutações simples daquele problema. Então, o problema é, dados N elementos distintos, A1, A2, A3 até a N, eu quero encontrar o número total de permutações simples. E aí, como que a gente encontra isso? Como que eu sei o número de permutações simples com N elementos distintos? Vocês sabem resolver? Conseguem resolver? Sabe qual é o valor disso? Hã? N fatorial?
N fatorial. Porque se eu tenho N elementos distintos, se eu quero fazer uma ordenação dessas permutações, eu tenho N possibilidades para a primeira posição, N-1 para a segunda posição, N-2 para a terceira posição, e assim vai. Ou seja, o número total de permutações simples com N elementos distintos, que a gente vai denominar por P de N, é dado exatamente por N fatorial. Certo? Então, a gente consegue resolver todos os problemas em que a gente tem N elementos distintos e N posições. Ok? Então, vamos aos exemplos. Bem, a definição já foi dada, agora a gente vai trabalhar com os exemplos, onde os exemplos vão nos dando uma certa malícia de como resolver os problemas. Vários amigos combinaram passar o dia no clube, planejaram ir para a piscina, fazer um churrasco e jogar vôlei. De quantas maneiras diferentes podem programar essas atividades? 6. 6 maneiras, por quê? Eu sempre vou... Porque seria 3 fatorial. São 3 atividades, aí você põe 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, eu tenho 3 escolhas de atividades inicialmente, depois eu não tenho mais 3 escolhas. Ou seja, os elementos são P de piscina, C de churrasco e V de vôlei. Na primeira posição, ou seja, eu tenho 3 possibilidades de escolha, né? Começar primeiro ou com piscina, ou com churrasco, ou com vôlei. Ou uma vez que eu escolhi uma delas, a segunda atividade já é o quê? Eu tenho 2 possibilidades apenas, a que não foi escolhida ainda. E, por último, a que sobrou. Ou seja, eu tenho 3 elementos distintos para escolher 3 posições. Certo? Professora, Vale. no caso desse exemplo aí, não especifica que eles não poderiam fazer a mesma atividade de novo depois. Ou que não poderiam também parte dos amigos fazer uma e parte fazer outra e depois trocarem. Pode, até a gente pode reformular a questão de quantas maneiras diferentes podem programar essas atividades, desde já que todos têm que fazer a mesma atividade e não pode repetir a atividade. Ponto. Isso é uma coisa. É porque o que acontece? Quando a gente faz a aula, como eu ainda não falei de repetição, eu não estou entendendo ainda como repetição. A gente vai voltar a esse mesmo exemplo lá quando a gente falar de permutação com repetição. E aí o problema vai ser repetindo, podendo repetir, certo? Mas aqui subentende-se, né, por não ter falado nada de repetição, que sim. Quando a gente estiver falando, eu estiver fazendo uma questão em que já falo de tudo, aí ela vai estar bem explicada de que ela é sem repetição. Ok? Tudo bem, eu só mencionei porque caso a gente visse isso no futuro, mas depois voltasse para esse slide para estudar, podia rolar uma confusão. Uhum. Aí seria 3 vezes 3 vezes 3. Certo? Obrigadão. Nada. Ok, gente? Mas então aqui é permutação de 3 fatorial. Tá? Entendido? Beleza. Próximo. Quantos números... Tá vendo que em todos os exemplos eu não falo que os algarismos são distintos? Por quê? Porque eu não estou me preocupando com isso, já que o conteúdo é todo focado em permutação simples. Então, aqui o conteúdo vai ser todo subentendido que a gente não está trabalhando com repetição, porque a gente não estudou repetição ainda, tá? Então, quantos números distintos de 5 algarismos distintos podem se formar com os dígitos 0, 5, 7, 8 e 9? Como que a gente vai fazer? Tem aquela pegadinha, né? Aquela pegadinha do... Qual é a pegadinha? Não pode começar com 0. Não pode começar com 0. Perfeito. Então, como é que a gente faz? Então, agora a gente começa a trabalhar com as restrições. Como que a gente faz? A primeira posição só teria o 4
E daí por diante faria... Faria o quê? Eu teria Ah, 4. o 4 de novo, né? Depois o 3, o 2, o 1. Ou seja, Aí eu seria tenho 4 vezes fatorial 4? Exatamente. Então, e aí aqui está o lembrete. Lembremos que o algarismo é cada um dos símbolos usados na representação de um número no sistema decimal de numeração. E aí aqui, na verdade, está só uma explicação de por que, na verdade, ele está no sistema decimal. Todo número, quando ele tem a formação de 10 algarismos, que é de 0 a 9. Por que a gente sabe que ele está no sistema decimal? Porque eu consigo colocar todo número, tá? Se ele está no sistema decimal, eu consigo colocar todo número na base 10. Então, por exemplo, aqui, 57.809, ele pode ser representado como 5 vezes 10 elevado à quarta, mais 7 vezes 10 ao cubo, mais 8 vezes 10 ao quadrado, mais 0 vezes 10 elevado a 1, mais 9 vezes 10 elevado a 0. Se ele estivesse no sistema binário, eu iria pegar aquele número, o número que está, e eu iria colocar ele no formato em que eu estaria colocando ele na 2 elevado a alguma coisa. Sempre numa soma e 2 elevado a alguma coisa. Certo? Ok? Beleza. Então, por exemplo, o 0,55.789 é uma ordenação de 5 dígitos, mas ele não corresponde à representação do sistema decimal. Por quê? Porque o último elemento, que é o elemento mais significativo, ele tem que vir com um número diferente de 0, certo? Então, por isso que ele não está na representação do sistema decimal. Se eu retirar esse 0 que está aqui e ficar apenas com 5.789, ele aí passa a estar na representação do sistema decimal. Mas aí não mais com 5 dígitos, sim com 4. Então, 5.789 já corresponde à representação do sistema decimal. Ok? E aí, por isso, a gente chega à conclusão de que os números com 5 algarismos nunca iniciam com 0 e com nenhum, né? Na verdade, os números com X algarismos não iniciam nunca com 0, certo? Então, o primeiro raciocínio foi o que vocês acabaram de falar aí para mim. Vamos lá, eu tenho 5 posições e vou eliminar o 0 da posição 1. Então, eu só tenho 4 possibilidades para a posição 1. E aí me restam 4 elementos para colocar em 4 posições. Se eu tenho 4 elementos distintos para colocar em 4 posições, eu posso utilizar da permutação simples, que no caso é a permutação de 4, que é 4 fatorial, que é 4 vezes... Então, no todo, como um depende do outro, utilizo do princípio multiplicativo, tendo então 4 vezes 4 fatorial. Ok? Ok, gente? Ok. Beleza. Então, aqui está a explicação. Na primeira posição, eu tenho 4 possibilidades. Nas restantes, eu tenho 4 posições para 4 dígitos, já incluindo o 0. Beleza. Qual seria o segundo raciocínio? Eu sempre vou voltar ao conceito do complemento. O conceito do complemento, apesar dessa questão em especial não precisar ser utilizada do complemento, eu ensino o complemento porque pode ser que futuramente você precise utilizar do complemento por ser mais fácil. Então, como que seria da utilização do complemento? Eu vou pegar o todo. Quem é o todo? O conjunto de ordenações de 5 dígitos, ou seja, sem me preocupar se ele tem 0 ou não. E vou chamar de conjunto A o conjunto dos números de 5 algarismos que são formados por 0, 5, 7, 8 e 9, mas que não iniciam com 0, e um conjunto B para todos os elementos, o conjunto dos elementos de U que iniciam com 0. E aí, quando eu pego esses 3 conjuntos, o que eu tenho?
eu vou pegar eu quero exatamente aqueles que não, o conjunto dos números que não iniciam com zero, que é o A. Então, a resposta para mim é o A. Então, o A é exatamente igual ao conjunto universo menos B. Então, basta eu encontrar o universo, o todo, e retirar aqueles que iniciam com zero. Então, como que a gente vai fazer isso? Quem é o universo? Quem é o universo, gente? Ou seja, o conjunto das ordenações de 5 dígitos formados pelos 5 elementos. 5 fatorial. 5 fatorial, muito bom. Eu tenho 5 elementos distintos para colocar em 5 posições. O conjunto B é o conjunto dos elementos de U que iniciam com zero. Como que a gente resolve esse problema? Alguém sabe? 4 fatorial? 4 fatorial. Por que seria 4 fatorial? Eu continuo tendo elementos com 5 algarismos, né? Porém, o zero agora está fixo na primeira posição, porque ele inicia com zero. Se ele inicia com zero e ele não pode ser mais utilizado nos outros 4 posições, porque os dígitos são diferentes, né? Não tem repetição. Eu tenho 4 elementos, que são 5, 7, 8 e 9, e tem 4 possibilidades, 4 posições. Então, eu tenho permutação de 4. Então, eu tenho 5 fatorial menos 4 fatorial. E, realmente, isso daqui é exatamente o que a gente encontrou lá no anterior. Por quê? Quem é 5 fatorial? 5 fatorial, se a gente for olhar, 5 fatorial não é 5 vezes 4 fatorial? Sim, exatamente. 5 fatorial é 5 vezes 4 fatorial. Certo? Menos 4 fatorial. Então, eu posso colocar o 4 fatorial em evidência. Não posso colocar o 4 fatorial em evidência? Chegando à conclusão de quem? Quem sobrou aqui? 5 menos... Quem sobrou aqui? 4 fatorial, apesar dele estar sozinho aqui, o 4 fatorial pode ser multiplicado pelo elemento neutro, que é 1 vezes 4 fatorial, certo? Então, quem sobra aqui é o 1. Confere? E isso nada mais é que quem? 4, 5 menos 1 é 4, que multiplica o 4 fatorial. Que foi exatamente o que a gente encontrou no raciocínio anterior, que me dá 96. Compreendem? Sim? Sim. Beleza. Então, tá aqui a explicação de como funciona. Ok? Beleza. Então, a gente resolve esse problema nos 2 raciocínios, tanto da forma direta quanto da forma do complemento. Agora, exemplo 5. 9 amigos assistem a um show com lugares marcados consecutivos. As mulheres 4 se sentam todas juntas e os homens também. De quantas maneiras diferentes podem se sentar? Peraí, deixa eu ler de novo aqui. 9 amigos assistem... 9 fatorial. Com lugares marcados consecutivos. Então, existe uma ordem. Seriam 2 maneiras? Hã? Seriam 2 maneiras? Não, porque não disse que os homens precisam 2 maneiras? Não, são 4 mulheres, seria 4 fatorial Então, mais 5 fatorial? A gente sim, tem, porque pode atrair a ordem delas, né? as 4 mulheres juntas que podem permutar entre si e os homens juntos que podem permutar entre si. Só que a gente pode começar tanto com as mulheres quanto com os homens.
Perfeito. Então, é 4 fatorial mais 4 fatorial vezes 2. É isso? Mas é mais? Por que você utilizou do mais? É. Pensando bem agora... Por que é Acho que mais não é e não mais. vezes? Por que você usou o princípio aditivo? Porque você acabou utilizando o princípio aditivo. Porque Não as mulheres vão. Ativo. Porque as mulheres vão permutar e os homens vão permutar, mas eles não vão permutar entre si, entendeu? Porque Vai não somar. tem interseção entre esses dois conjuntos. Não tem interseção entre esses Eles são conjuntos, disjuntos. mas um não depende do outro? Mas esse faria 4 Mas tem duas posições. Ou fatorial. começa com a permutação dos homens, desculpa, ou com a permutação das mulheres. Então só tem duas posições. Perfeito. Até aí, ok. Vocês conseguiram construir quase tudo. Eu só quero entender entender o porquê do mais e não do vezes. Agora vamos pensar o seguinte: estamos eu e Dara, certo? Fomos escolhidas. Eu e Dara estamos lá com os amigos no show, certo? E aí, não sei quem está aí. Quem que está falando? Matheus e Roger. Estou lembrando os nomes, tá aí. Matheus e Roger foram escolhidos lá na permutação dos homens. Eu fui escolhida numa ordem, eu e Dara. E Matheus e Roger em outra. Quando Matheus e Roger trocam de posição, é uma nova permutação para o homem, confere? Uhum. Mas eu e Dara continuamos na mesma posição. Não gerou uma nova possibilidade? É multiplicação, a senhora tem razão. Porque assim... Obrigada pelo senhora, adorei. Não, Tamanho de velha. é costume meu, professor. A senhora está no céu, hein? Perdão. Enfim, porque assim... Mais nova que você. Digamos que... eu tinha esquecido disso. Perdão. Digamos que assim... Ai, meu pai. Vai. Tem a... Você, professora, Dara, não, pode falar, chamar de senhora, tô brincando. Pode, tá. Pode. Que isso? Ele esqueceu o que ia falar. Ele não, é que meu pai, ele veio... Tá deixando ele tímido, hein, professora? Cuidado. Desculpa. É que meu pai, ele veio mostrar aqui a cerveja, tipo, que ele botou pra gelar, pô, pra ver o jogo aqui. Enfim. Logo vi. Tá mandando indireta, professora, na cara de 20 minutos, né? Olha só. Tá gravando, olha só, vai menino. tudo pro YouTube. Digamos que, né, tem as 4 mulheres primeiro e os homens por último. Se 2 mulheres trocarem de lugar, já é uma nova sequência, então tem que multiplicar e não somar, porque isso interfere na sequência como um todo. Ou seja, para cada permutação de mulheres, eu tenho todas as permutações dos homens. Então, na verdade, apesar de não existir um mesclado entre eles, né, existe algo que está condicionado, atrelado. Então, eu não posso utilizar da adição. Eu só vou poder utilizar da adição se não houvesse nada que, entendeu? Que ao trocar lá na permutação, mudasse aqui. E muda. Então, por isso que eu utilizo do princípio multiplicativo entre os homens, entre o grupo de mulheres e o grupo de homens. Certo? Sim. Entendem isso? Entendeu, Dara? Entendeu, Zé? Entendi, professora. Ok. Sim. Por isso que eu puxo por vocês. Por isso que eu nunca dou a resposta antes. Eu quero que vocês tentem desenvolver isso na cabeça de vocês quando vocês estiverem fazendo a questão. Tá? Então, a ideia é essa. Eu tenho 4 mulheres, M1, M2, M3, M4. Eu tenho 5 homens, H1, H2, H3, H4, H5, certo? E a gente tem o seguinte, olha, uma das possibilidades seria M1 até M4, de H1 até H5.
Só que a gente pode observar que também existe uma outra coisa que vocês falaram também. Pode começar com as mulheres e terminar com os homens, mas também pode começar com os homens e terminar com as mulheres. Ou seja, a mesma permutação de mulheres pode estar, e a mesma permutação de homens, ao trocar a ordem de quem começa, me gera uma nova possibilidade. Certo? Então, eu também tenho que multiplicar por 2, que é, no caso, permutação de 2, né? A gente está multiplicando por 2 porque a gente basta... Aqui é fácil ver isso. Mas se fossem 3 grupos, a gente veria que exatamente é permutação de 3, ou seja, vão ser 3 grupos. Então, eu vou fazer a permutação desses 3 grupos. Então, na verdade, eu tenho exatamente 2 vezes a permutação das mulheres vezes a permutação dos homens. Então, é 2 vezes 4 fatorial vezes 5 fatorial. Alguém ficou com dúvida? Não? Estou passando, adiante. 6ª questão. De quantos modos 4 rapazes e 4 moças podem se sentar em 4 bancos de 2 lugares cada um, de modo que em cada banco fiquem um rapaz e uma moça? Vamos lá. Então, agora é só incluir a permutação dos bancos entre si. Permutação, como que é isso? Vamos lá, fala para mim, para a gente ver. Então, temos 4 moças, 4 rapazes em 4 bancos diferentes, né? Ó, são 4 bancos de 2 lugares cada um. Lugares, sim, sim. Eles são héteros, então vai ter que ficar uma moça com um rapaz. Não necessariamente, né? Olha esse cara. Não. Abrir a boca pra falar, né? Não vamos polemizar. Já tomou a cerveja, né, cara? Então, assim, Paga essa cerveja, cara. Vamos jogo, Eu não tô vendo nada não, cara. Fala sério, tô zoando com vocês. Enfim, digamos que a gente vai preencher o banco, né? Os 4 bancos, né? Na sequência de 1 até o 4. Então, para a primeira posição dos homens, temos 4 opções, e para a primeira das mulheres, 4 também. Né? Aí, para a segunda, temos 3, para a terceira, 2, 2, né? 1. Isso. E assim vai. Então, no meu modo de pensar, seria multiplicar, né? 4 opções para o primeiro, 4 para o segundo, né? O do segundo banco, terceiro, quarto, vezes a permutação desses bancos também. Mas os bancos andam? Os bancos não são fixos? Seria, então, 4 fatorial vezes Professora, Não, é que assim, os casais eles já podem tá meio que trocar de banco. Depende do tipo de banco. Tem banco que Então, anda, aqui dá pra arrastar. seria a permutação dos lugares que alguém falou que eu não consegui me expressar da melhor forma. Foi o Leonardo Alves. Ele disse que seria Eu não vejo o chat. Não Sim, consigo. é por isso que eu tô falando aqui. Seria a permutação dos lugares. Acho que ele conseguiu se expressar melhor do que eu. E aí, mas aí como que seria isso? Que eu entendi o que você falou. Você bota num banco 4 você tem 4 possibilidades de escolha de rapaz, né? Sim. E 4 de moça. O Léo tá explicando aqui o pensamento dele no chat. Assim que ele mandar, eu explico para a senhora. Ele falou que seria a permutação dos lugares. Seria igual à anterior. Aí ele mandou por quê e deve estar digitando aqui a questão dele. Que pode trocar a ordem de quem está sentado. Primeiro um, depois o outro. Vamos lá, deixa eu tentar entender o que você falou. Eu tenho os bancos lá, né? 1, 2, 3, 4. Tem os bancos aqui, né? Não é isso? Você disse que tem 4 possibilidades de escolha de homem.
rapazes, 4 de moças. Nesse outro aqui, eu tenho já 3, porque um já foi escolhido. E aqui, 3 moças. Aqui, 2. E aqui, 2. E aqui, 1, o que sobrou. Isso. Certo? Aí você parou o problema. Agora eu quero entender o que você falou aqui de permutação. O que é permutação aqui? Permutar o quê? Então, Não é permutar os professora, bancos. Não é permutar os bancos. Não é fala aí, permutar Gabriel. os bancos, não é mexer os bancos. É É, permutar as pessoas é dos que para bancos. mim, exatamente, mas fazer as pessoas trocarem de banco ou pensar que o banco tem rodinha e trocar o banco de posição com os outros dá no mesmo, não dá não? Não. Professora, É diferente, porque olha aqui, Seria- a escolha do rapaz aqui, a escolha da moça, foi a escolha no banco. Mas não necessariamente o rapaz tem que estar à esquerda e a moça à direita. Porque a Sim. moça pode estar. Então, Não. na verdade, o que você tem que permutar é isso aqui. São a permutar o casal, é permutar o casal naquele banco. É permutar esse casal naquele banco. Permutar esse casal naquele banco. Permutar esse casal nesse banco. Eu Aí a tinha gente acaba pensado, somando. professora, não era nessa troca de lugares entre o rapaz e a moça. Eu tinha pensado no seguinte: o casal que se sentou no primeiro No banco primeiro banco, também poderia se sentar no segundo, mas assim. mas ele vai, Sim. automaticamente aqui ele vai. Você não precisa mover esse banco com esse banco para isso acontecer. Que aí. Porque Aí você depois eu está pensei fazendo que. exatamente aqui. A pessoa que foi escolhida aqui, ela foi escolhida aqui, mas em algum momento ela vai ser escolhida aqui. Em algum momento ela vai ser escolhida aqui. Em algum momento ela vai ser escolhida aqui. Quando que ela vai ser escolhida? Quando a pessoa B foi escolhida aqui e ela foi selecionada para ser escolhida aqui. Por isso é que, entendeu? Só depois que eu percebi essa falha. Professora, continua. A senhora quer saber. A minha dúvida é. Bom, eu acho que é 4 vezes 4 mais 3 vezes 3 mais 2 vezes 2 mais 1 vezes 1. É Só mais que para você. eu acho que é mais, mas a minha dúvida é se é mais ou se é vezes. E aí a minha pergunta é se a ordem dos bancos se uma ordem do banco depende da outra ordem do banco. Se a senhora quer as 8 posições e essa seria... Os bancos são fixos, né? Os bancos são fixos. Sim, É banco de praça, vamos botar assim. Se a senhora quer saber uma sequência de 8 lugares ou 4 sequências de 2 lugares, é isso que eu quero saber. 4 sequências de 2. Então eu acho que é mais. Então eu acho que é mais. Então vamos pensar lá, mais. Vamos lá. Eu sentei com Matheus. Eu sentei com o Matheus, você, Dara, sentou com o Roger. Certo? Uhum. Ok? Se você trocar de posição com o Roger, ou seja, ele sentou à direita e você à esquerda, gerou uma possibilidade. Se vocês trocarem de ordem, ou seja, ele sentar à esquerda, à direita e você à esquerda, e eu continuar com o Matheus na mesma posição, é uma nova possibilidade. Então, não pode ser mais. Entendi. Na verdade, aí, você pode ser tanto 8 possibilidades para o homem, quanto 8 para as mulheres. 8? O que é 8? A possibilidade, as maneiras que podem se sentar. Tipo, a mulher pode sentar de 8 maneiras aqui, com o homem, na verdade, ela pode escolher, na verdade, eu acho. 8 possibilidades, e o homem também pode escolher 8 possibilidades. Não pode escolher 8, Não? porque a mulher já foi escolhida. Porque quando você... Entendeu? A permutação dos bancos, dos lugares dos bancos, tem que ser 2 vezes cada escolha, né? Cada banco. O que acontece é que eu tenho 4 bancos, tá vendo? E aqui eu tenho 4 escolhas de rapazes e 4 escolhas de moças. Uma vez que foi escolhido essa dupla, eu tenho 3 possibilidades de escolha de rapaz e 3 possibilidades de escolha de moça para o segundo banco. Confere?
No próximo banco, eu já tenho 2 possibilidades de rapaz e 2 de moça. E o último banco, o que sobrou, certo? Um depende do outro, então é princípio multiplicativo. Um depende do outro. A cada um fixo, eu tenho todas as possibilidades dos outros, dos restantes. O que acontece é que em cada banco, eu posso ter rapaz, moça, moça, rapaz. Então, eu ainda tenho que multiplicar por 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Porque eu tenho que fazer essa permutação de rapaz com moça. Certo? E por que vai ser o princípio multiplicativo também? Por quê? Porque quando eu faço a troca no banco 1 do rapaz com a moça, eu tenho todas as possibilidades dos de cá. Então, acaba sendo uma multiplicação. Então, na verdade, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 elevado a 4, vezes 4 fatorial, né? Que no caso aqui eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vezes 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Essa é uma possibilidade de pensar. Não entendi. Oi? Não entendi. Você não Não pode explicar entendi. de novo, por favor? Explico. Você entendeu essa primeira parte aqui, que foi você mesmo que falou? Sim. Ok. Foi escolhido os rapazes e as moças para cada banco. Então, eu já sei qual é a dupla do primeiro banco, a dupla da segunda, a dupla do terceiro, a dupla do quarto. Bom, Sim. ok? Só que eu também posso permutar entre o rapaz com a moça no banco. Então, concorda comigo que se aqui estava rapaz com moça, eu posso ter moça com rapaz? Sim. E aí todos os outros continuam na mesma posição? Sim. Eu só não entendi esse negócio do 4 fatorial com o 4 fatorial. Seria... Não, é porque só eu juntei aqui. Isso aqui não é 4 vezes 4, vezes 3, vezes 3, vezes 2, vezes 2, sim. vezes 1, vezes 1. Aí eu posso Aham. pegar 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, isso é 4 fatorial. Fatorial. Vezes 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 4 fatorial. Vezes 2, A vezes... ordem dos fatores não altera o produto. Não. Ok? Ok, Então, agora eu tenho entendi. 2 elevado à quarta vezes 4 fatorial vezes 4 fatorial. Perfeito. Que, na verdade, é 2 à quinta vezes 4 fatorial. Certo? Por que 2 à quinta? Porque 4... Não, mentira. Não é não. A senhora Mentira. está querendo nos enganar. Não. Fiz eu que buguei aqui em mim, porque aqui não é mais. Desculpa. Sim. Tá? E você entendeu o porquê a multiplicação ali, Dara? Entendi. Mas eu Essa não parte faço era assim. difícil para mim também. Essa forma é muito mais difícil. Eu acho que é mais difícil de ver, essa daí. Vou fazer uma forma mais fácil para vocês. Pode ser? Que quase ninguém enxerga, mas é a mais fácil, eu acho. Depois que eu explicar, vocês me digam se é mais fácil. Vai, professora, que já vai dar 9h30. A aula não terminou, não, filho. Pode ficar quieto Daqui a aí. pouco vai aparecer no canto da tela. Mateus, Daqui a pouco vai aparecer. Mateus saiu da sala. E pior que a parte mais difícil vem agora. O entendimento vai ficar prejudicado, cara. Vai. A aula fica gravada. Não, mas ele não vai poder tirar dúvida comigo. Tiro, mando por e-mail. Ih, deu ruim pra mim. Você falou na primeira aula isso aí, ó. Qualquer dúvida, você mandar e-mail, entra lá no Classroom, deixa uma mensagem aí. Vambora, Matheus, você tá enrolando. Vamos lá. Vai. Olha aqui, eu tenho 4 moças e 4 rapazes. Então, eu posso o seguinte, olha aqui. Eu tenho, tá vendo os 4 bancos aqui? Eu tenho 8 possibilidades de escolha... 8 possibilidades de escolha de lugar no banco para as moças. Eu posso colocar a moça aqui. Ai, calma aí. Deixa eu riscar. Eu esqueci que aqui mudo.
Ó, eu posso colocar a moça aqui, a moça aqui, a moça aqui, a moça aqui, 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 aqui e aqui. Eu tenho 8 possibilidades de escolha de colocar a moça, não tenho? Uma moça? Sim. Beleza. Quando eu quiser colocar a segunda moça, eu já não tenho 8 maneiras. Eu tenho quantas? 6. 6. Por quê? Porque a primeira moça, ao escolher um local, ela elimina o que está do lado dela. Por quê? Porque não pode sentar nenhuma moça no banco em que ela está. Ela já Então, eu pode ser tenho homem. 6 maneiras. Certo? E a terceira moça, tem quantas maneiras? 4. 4. E a quarta moça? 2. 2. Beleza? Ok? Uma vez escolhidas as moças, ou seja, as moças agora estão fixas, foram já escolhidas lá naquela primeira, na análise. Eu vou ter 4 espaços para colocar quantos rapazes? 4 rapazes. Então, eu tenho permutação de 4 para escolher a forma de colocar os rapazes. Confere? Sim. Sim? Ou seja, como um depende do outro, ou seja, para cada 4 moças escolhidas, colocadas aí, pré-fixadas, eu tenho todas as permutações de 4, eu vou ter, então, 8 vezes 6 vezes 4 vezes 2 vezes 4 fatorial. E aí Essa é mais fácil mesmo. É muito mais fácil. E aí, se a gente for observar, 8 é exatamente 2 vezes 4. 6 é 2 vezes 3. 4 é 2 vezes 2. E 2 é 2 vezes 1. Então, na verdade, sobra 2 em todos aqui, chegando ao 2 à quarta. E fica 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 4 fatorial. Ou seja, exatamente o que a gente achou na anterior. Beleza? Beleza. Sim? Ok. Entendido? Beleza. Agora, quantos anagramas podem ser formados com a palavra vírus? Alguém tem ideia? Deu gatilho aqui, deu gatilho. Estamos no coronavírus, não pode falar de vírus não, professora. Não pode falar de vírus? Pesado, Ah, meu pai. Beleza, tá bom. Vamos 5 lá. fatorial. 5 fatorial. O que é um anagrama? Um anagrama, na verdade, de uma palavra, é uma transposição das letras, ou seja, é permutar essas letras, tá? Como essas letras são distintas, né? Eu posso utilizar da permutação para avaliar. Eu quero exatamente o seguinte: encontrar todas as transposições da palavra vírus. E aí o colega já falou, são quantas? 5 fatorial. 5 fatorial. Ou seja, eu tenho 5 letras distintas para colocar em 5 posições, porque na verdade é um embaralhar, né? É uma transposição. Então eu vou ter permutação de 5. Ok? E agora, quantos anagramas da palavra vírus começam e terminam em consoante? E aí? Alguém? Calma aí, a gente está pensando. Tá. Eu espero. Só para eu chutar qualquer coisa aqui, poderia ser 3 vezes 2 vezes 3 fatorial? Só para eu chutar qualquer coisa aqui, poderia ser 3 vezes 2 vezes 3 fatorial? Por quê? Porque você tem 3 opções na primeira letra, porque são 3 consoantes, 2 opções na última, porque faltam 2 consoantes, e aí no meio
tem 3 fatorial opções? Perfeito. Perfeito. Ou seja, eu tenho 5 posições para colocar as letras do anagrama, certo? E aí eu tenho o seguinte, eu tenho 3 consoantes, V, R e S, e eu tenho exatamente, na primeira possibilidade, eu tenho a escolha da primeira possibilidade, eu tenho a escolha da quinta possibilidade e a escolha das 3 posições que estão no meio. Eu tenho 3 possibilidades de escolha na posição 1, que é o quê? O V, o R ou o S. Na posição 5, eu tenho 2 possibilidades. E nas restantes, eu tenho 3 posições para 3 possibilidades, que é 3 fatorial, que é permutação de 3. Como um depende do outro, eu tenho 3 vezes 2 vezes permutação de 3. Certo? Entendido? Sim? Beleza? Matheus já subiu. Ele é o falante, ele subiu. Tá vendo o jogo. Avisei. Misericórdia. Vamos lá. Agora, a gente vai falar do último exemplo, entre aspas, porque esse é o exemplo que, na verdade, que eu mais preciso de entendimento de vocês. Eu tenho o seguinte, ó, Ana, Luiz e Fernando sentam-se juntos na aula de monitoria do curso de informática. De quantas maneiras diferentes podem se sentar se as cadeiras estão numa mesma fila? Então, elas estão numa mesma fila, um atrás do outro. Ok, um do lado do outro, que seja. 1, 2, 3. As cadeiras formam um triângulo e estão numeradas. Então, eu tenho 1, 2, 3. Agora, as cadeiras formam um triângulo e o que interessa é a posição de cada pessoa em relação às outras duas. Ou seja, elas estão exatamente como está no 2 aqui. Mas, se eu trocar a cadeira 1 com a cadeira 2, não muda nada, tá? Porém, mudaria se eu trocasse, tá? Se eu invertesse as posições das pessoas. O que quer dizer isso, na verdade? Olha aqui, se eu pegar, eu estou falando Ana, Luiz e Fernando. Então, eu tenho aqui, Ana, Luiz e Fernando. Se eu fizer uma rotação, onde eu vou ter Ana, Luiz e Fernando, eu não mudei a posição de cada pessoa em relação à outra. Ou seja, Ana continua estando à direita de Luiz e à esquerda do Fernando. Direita do Luiz e esquerda do Fernando. A Ana continua estando à direita do Luiz e à esquerda do Fernando, digamos assim. Então, aqui, vocês estão vendo que eu não mudei nada, eu fiz uma rotação e não mudei nada? Quando isso acontece, eu estou me gerando uma mesma possibilidade. Então, eu quero saber como que eu resolvo esse problema. Como que eu resolvo quando o que interessa para mim é a posição de cada pessoa em relação às outras duas? Então, vamos tentar resolver isso. Primeiro, as cadeiras estão numa mesma fila. De quantas maneiras diferentes eu posso sentar? De quantas maneiras diferentes Ana, Luiz e Fernando podem sentar? 6 maneiras mesmo. 6 maneiras, ou seja, 3 fatorial. Ok? Beleza? A segunda, as cadeiras formam um triângulo e estão numeradas. Como que seria? Elas estão numeradas. Então, eu vou botar Ana, Luiz e Fernando. Ana no 1, Luiz no 2 e Fernando no 3. Se eu trocar Luiz que estava no 2 passar por 3 e o Fernando do 3 passar por 2, tô mudando a ordem. Se eu pegar
a Ana, que está no 1, jogar para o 2, o Luiz, que está no 2, jogar para o 3, e o Fernando, que estava no 3, jogar para o 1, eu estou mudando a ordem, não há restrição nenhuma. Então, continua sendo 3 fatorial, ou seja, não há mudança nenhuma se eu tivesse alinhado isso aqui. Ou seja, se eu tivesse trocado esse cara, colocado 2 aqui, colocado 1 no meio e o 3 aqui. Ou seja, nada mudou. Porque estas possibilidades são diferentes, são distintas para mim. Agora, na terceira possibilidade, as cadeiras formam um triângulo e o que interessa é a posição de cada pessoa em relação às outras duas. Então, quando eu tenho a possibilidade, por exemplo, Ana, Luiz e Fernando, e faço a rotação desses caras, eu estou gerando uma mesma possibilidade. Então, eu estou gerando a cada 3 rotações, eu tenho uma mesma possibilidade. E isso faz com que, se eu gerar todas as permutações existentes, sem me importar com a relação entre as pessoas, eu tenho exatamente que a cada 3 permutações eu tenho uma possibilidade, e a cada permutação de 3, eu vou ter permutação de 3 dividido por 3. Ou seja, por quê? Porque a cada 3 permutações, eu tenho uma possibilidade. Então, eu tenho que dividir por 3 o total em relação às pessoas, certo? Ficando, então, com 3 fatorial dividido por 3, que é nada mais é que 2 fatorial. Por quê? Porque 3 fatorial é 3 vezes 2 fatorial, que quando cortado 3 por 3, ficando apenas 2 fatorial. E aí a gente apresenta o que nós chamamos de permutação circular. O que é uma permutação circular? Eu continuo tendo N objetos distintos, e uma permutação circular é uma ordenação também, mas o que importa é a posição relativa dos objetos. Ou seja, se a posição relativa ela tiver com a mesma ordem, mas só rotacionou, essa ordenação não é contabilizada. Ela é uma mesma possibilidade. Então, olhando para a ilustração aqui com 4, eu tenho o seguinte: se eu tenho uma mesa circular, né, ou seja, uma roda circular, eu tenho posição 1, elemento 1, né, pessoa 1, pessoa 2, 3, 4. Se eu rotacionar uma vez e continuar 1, 2, 3, 4, ou seja, a posição relativa dos objetos não mudou, eu continuo com uma mesma permutação circular. Então, a gente vai observar que ao rotacionar, se eu rotacionar 4 vezes, né, o 1, 2, 3, 4, com a mesma ordem, eu tenho uma mesma permutação circular. Então, 2 permutações circulares, elas são iguais, quando uma pode ser obtida da outra apenas por uma rotação, ou por uma ou por várias rotações. Então, no caso aqui, eu tenho exatamente numa permutação circular com 4 elementos, eu vou encontrar 4 rotações me gerando a mesma possibilidade. Então, qual é o problema? Eu tenho N elementos distintos, A1, A2 até a N, e eu quero encontrar o número de permutações circulares. E o número de permutações circulares nada mais é que o número de permutação de N elementos e preciso retirar a cada N. Por quê? Porque a cada N eu encontro uma mesma permutação circular, me gerando, então, N menos 1 fatorial, certo? Então, para exemplificar, a permutação de circular, que é o PC de 3, é exatamente a permutação de 3, que é 3 fatorial, dividido por 3. Isso nada mais é que 2 fatorial, ok?
E aí eu quero saber o seguinte, quantas rodas de ciranda podem ser formadas com 5 crianças? Se eu tenho 5 crianças e eu quero, não importa onde ele esteja, se eu tiver com a criança A do meu lado e a criança B do lado direito e a criança B do meu lado esquerdo, se eu mudar a posição e a mesma criança A tiver do meu lado direito e a criança B tiver do meu lado esquerdo e as demais crianças estiverem na mesma posição, eu vou ter uma mesma possibilidade. Então, se eu pegar crianças e enumerar 1, 2, 3, 4 e 5, e cada uma tiver uma cor, a gente vai observar que a gente vai ter exatamente, se eu rotacionar, eu vou ter uma mesma possibilidade. E se eu rotacionar aqui, eu vou ter 5 possibilidades, me gerando uma mesma permutação circular. E aí, aqui eu tenho o seguinte, olha, eu tenho 1, 2, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, certo? Nesse cara aqui, se eu começar pelo 5, eu vou ter 5, 1, 2, 3, 4. Nessa terceira roda, eu vou ter 4, 5, 1, 2, 3. Nessa quarta roda, eu vou ter 3, 4, 5, 1 e 2. E nessa quinta roda, eu vou ter 2, 3, 4, 5 e 1. E aí, eu vou ter exatamente 5 permutações simples, me gerando apenas uma permutação circular. Então, a cada 5 permutações simples, ele me gera uma permutação circular. Então, eu tenho 5 permutações simples me gerando uma permutação circular e permutação de 5, que é 5 fatorial, me gerando permutação de 5 dividido por 5, que me gera a permutação circular de 5. Então, vai ser 5 fatorial dividido por 5, que nada mais é 4 fatorial. Certo? E aí, respondendo um novo exemplo, de quantas maneiras é possível formar uma roda de ciranda com 6 crianças, C1, C2, C3, C4, C5, C6, de modo que criança 1 e criança 2 não fiquem juntas. E aí eu tenho o seguinte, eu vou fazer o seguinte, se eu não quero que 2 crianças fiquem juntas, que é a criança 1 e a criança 2, o que eu vou fazer? Eu vou montar uma roda com as 4 crianças que podem estar na roda normal, sem restrição nenhuma, e se elas podem estar na roda de forma normal, eu tenho exatamente permutação circular de 4 crianças, que é 4 menos 1 fatorial, ou seja, 3 fatorial. Uma vez que eu tenho essas 4 crianças na roda, o que eu vou fazer? Para cada roda com essas 4 crianças, eu agora vou inserir as 2 crianças que não podem estar juntas. E aí eu tenho exatamente 4 possibilidades de colocar uma criança, que seria entre uma criança e outra, ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades para botar a criança 1. Uma vez fixo a criança 1, eu só vou ter 3 possibilidades de escolha para colocar a criança 2. Então, eu tenho exatamente permutação circular das 4 crianças, sem restrição, que é 6. Para cada permutação dessas 4 crianças, eu tenho 4 maneiras de incluir a criança 1 e depois eu tenho 3 maneiras de incluir a criança 2. Como uma depende da outra, eu utilizo do princípio multiplicativo. Certo? E aí, a gente finaliza a nossa aula. Finaliza a nossa aula e aí a gente fala tudo sobre permutação circular e permutação simples, finalizando as nossas 2 aulas para a próxima questão. Ok? A senhora vai pôr a questão hoje ou amanhã de manhã? Hoje à noite ou amanhã de manhã?